Quão perto os investigadores estão de resolver o caso de Nancy Guthrie? Parece que estamos ouvindo cada vez menos das autoridades enquanto dezenas de milhares de denúncias do público chegam. E o que nos resta são as pistas, pelo menos aquelas das quais temos conhecimento, como o homem mascarado nos degraus da frente da casa dela, o DNA supostamente encontrado dentro da casa que não pertence a ela, à família dela ou a pessoas próximas a ela. E então você tem o sangue que os investigadores dizem pertencer a Nancy, que foi encontrado nos degraus da frente da casa dela. O que estamos aprendendo potencialmente sobre esse sangue que o olho destreinado pode não perceber? Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Oi, pessoal! Obrigado por acompanharem o caso conosco. Só conseguimos trazer essa história graças ao nosso parceiro Morgan & Morgan. Há uma razão para On the Case ser um dos principais programas de crimes reais no YouTube e para Morgan & Morgan ser o maior escritório especializado em danos pessoais dos Estados Unidos. Há mais de 35 anos, eles lutam pelo povo e já recuperaram mais de 30 bilhões de dólares para seus clientes. E a prova está no histórico deles, com mais de 1.000 advogados em mais de 100 escritórios em todo o país. Contratar Morgan & Morgan é como ter um exército lutando por você. Eles batalham para garantir a indenização de seus clientes. Nem todos os escritórios de advocacia são iguais. Se você contratar o escritório errado, pode perder antes mesmo de começar. Se algum dia você se machucar, pode procurar Morgan & Morgan e eles só cobram se você ganhar. Para mais informações, acesse forthepeople.com/OTC, clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. Onde os investigadores poderiam estar procurando agora? No caso de Nancy Guthrie, parece que as autoridades não investigam tão a fundo. A cerca de 1h30 ao sul de onde Nancy Guthrie mora, em Tucson, Arizona, do outro lado da fronteira, no México. Vou mostrar uma declaração divulgada hoje pelo Promotoria Principal em Sonora, estado mexicano na fronteira com o Arizona. Então, aqui está a declaração em relação às publicações que indicam que o FBI teria solicitado apoio das autoridades mexicanas para a busca por Nancy Guthrie, assim como versões que sugerem uma possível presença no México, informa a Procuradoria-Geral do Estado de Sonora. Até o momento, esta instituição não recebeu nenhum pedido formal de colaboração, assistência ou troca de informações das autoridades dos Estados Unidos ou de agências federais mexicanas em relação a esse caso. Agora, fontes do FBI disseram à CBS News que já haviam entrado em contato com as autoridades mexicanas. A Fox News está informando que o porta-voz da Embaixada do México disse que não há evidências de que Nancy tenha sido levada para o país deles. Agora parece que grande parte deste caso, neste momento, depende de uma amostra de DNA que foi coletada dentro da casa de Nancy Guthrie. Sabemos que o DNA não pertence a Nancy, mas eles não foram claros sobre o tipo de amostra. Não pertence aos familiares dela, e as autoridades dizem que também não pertence às pessoas próximas a ela. Mas eles não foram específicos sobre essa última parte e quem está sendo descartado agora. Não está claro se esse DNA pertence à pessoa mascarada. Quem aparece na câmera nos degraus da casa de Nancy Guthrie perto da data em que ela foi levada, em 1º de fevereiro? A amostra não teve correspondência no CODS e aguardamos para ver se a genealogia genética pode resolver o caso. Voltamos já com o investigador Joseph Scott Morgan para mais detalhes. Na nossa conversa, perguntei ao Joseph sobre aquele sangue que foi encontrado nos degraus da frente da casa da Nancy Guthrie. O xerife diz que aquele sangue corresponde ao de Nancy Guthrie. Perguntei ao Joseph, que trabalhou anos no escritório do legista, o que mais chama sua atenção ao ver isso? Que nós de fora talvez não entendamos? Agora, este é o vídeo daquele sangue que foi gravado pelo Brian Anton, da News Nation, logo no início dessa investigação. Depois que o escritório do xerife liberou a cena da casa da Nancy, agora lembre-se, isso foi criticado por liberar a cena cedo demais. Eu sabia, na primeira vez que vi. E tiro o chapéu para o meu amigo Brian Anton, porque acho que foi ele quem fez a filmagem disso. Acredito que sim. Então é isso. É isso. E de novo, como diabos Brian Anton tem acesso a isso? E não estou dizendo isso para criticar ele, porque ele é um jornalista, está fazendo o trabalho dele. Mas por que alguém teria acesso a isso? Ah, eu esqueci que você tirou a fita de isolamento. Estava totalmente aberto. Foi apenas deixar todos, sabe?
deixar isso entrar no subconsciente por um instante. Certo, o Brian está fazendo o trabalho dele direito, e teve gente que lançou dúvidas, sabe? Tipo, o que ele estava fazendo lá? Eu vou te dizer o que ele estava fazendo. O trabalho dele é ser jornalista, tudo bem. Então eles tiraram a fita. E quando ele tirou essas fotos, quero dizer, não é como se ele tivesse me enviado ou algo assim, sabe? Elas foram postadas, sabe? Faz parte da matéria dele. Quando vi os quadros congelados, pensei, isso é coisa de especialista. O que quero dizer é o seguinte: se você tem essas gotículas maiores e não acredite no que estou dizendo, vá procurar por conta própria para se informar. Você tem essas gotículas maiores, elas têm mais ou menos o tamanho de uma moeda, de 10 centavos, talvez de 5 centavos, ok? Isso é indicativo de gotículas de sangue que caem livremente, e isso é uma queda gravitacional, ok? Então imagine, se puder, que você está em casa e tem um sangramento nasal espontâneo, certo? E muitas pessoas já passaram por isso. Eu mesmo já passei. E você está em pé na pia e simplesmente olha para baixo. Ou, sabe, faz isso. Corre para o banheiro, olha na pia e lá está, certo? E há essas grandes gotas depositadas, você não tem nenhum tipo de projeção acontecendo ali. Ok, elas só estão caindo, tudo bem. Então você vê isso, mas de forma intermitente. Entre essas gotas, você tem o que parecem ser gotas finas, o que indica sangue expirado. Agora, Enquanto falávamos sobre esse sangue, Joseph mencionou um caso que muitas pessoas lembram e certamente as pessoas no Arizona lembram: o caso de Jordi Arias. Obviamente, um caso e uma situação muito diferentes daquela que estamos falando em relação a Nancy Guthrie. É por isso que ele disse que aquele sangue o lembrou desse caso. Jordi Arias esfaqueou seu ex-namorado Travis Alexander dezenas de vezes e atirou nele na testa em 2008 dentro de uma casa em Mesa, Arizona. Alexander tomava banho naquele momento. Jordi Arias está cumprindo o resto da vida na prisão pelo que fez com Travis Alexander, mas em um caso muito diferente envolvendo Nancy Guthrie. É por isso que o vídeo do sangue nos degraus da frente fez Joseph lembrar do caso Arias. eu mencionei esse nome para você. Se você pensar no caso de Travis Alexander, que sabemos que Jordi Arias foi responsável por matar ele. Volte e olhe as imagens do banheiro dele depois que ele foi esfaqueado. Sempre senti que ele foi até a pia, colocou as mãos e olhou no espelho. Você vê o sangue caindo, mas então você vê sangue expirado. E o que isso significa é que ele está tossindo sangue ou está no área da nasofaringe. Então você tem a projeção de ar, sabe? Assim. E isso está saindo. É a mesma coisa. Não estou dizendo que ela está ferida dessa maneira. O que estou dizendo é que, mesmo se você levar um soco no nariz, se for atingido na boca, você vai ter sangue nessas áreas e você vai tossir. Se você vê pequenas gotículas, acredito que seja sangue expirado. Aspirado é quando fazemos assim, desse jeito. Expirado é. Você sabe assim. E aí você tem as gotículas associadas que caem livremente ali. E isso meio que pinta esse quadro e está focalizado ali. Acho que minha grande dúvida é porque ainda, pelo menos eu não. Talvez, tenho certeza, você sabe que tem ótimos ouvintes aí que estão realmente ligados. Quero saber o que mais foi depositado dentro da estrutura da casa. Sabe, Isso talvez aconteceu como resultado dela vir até a porta ou ser retirada da casa. Certo, essa dinâmica aí, porque são duas ações separadas acontecendo ali. Acho que isso vai ser muito importante de explorar novamente. um caso bem diferente. Não posso ser mais claro quanto a isso, mas acho que ao falar sobre as evidências é importante para nos ajudar a entender o que alguém como Joseph vê, comparado ao que observadores não treinados podem deixar passar ao ver pequenos trechos de vídeo assim. Todos ainda esperam e rezam para que Nancy Guthrie esteja viva. Após a divulgação das imagens do homem mascarado nos degraus da casa de Nancy Guthrie, o departamento do xerife do condado de Pima recebeu dezenas de milhares de denúncias. Agora a ajuda do público é ótima, e as autoridades continuam pedindo para que o público entre em contato com eles. Assim como o FBI, que ontem mesmo fez um pedido para
para que mais pessoas liguem para os números e acessem tipsfbi.gov. 1-800 Call FBI é o número caso você tenha informações ao mesmo tempo. Com tantas denúncias chegando, muitas delas podem ser uma perda de tempo, e não estou falando daquelas que simplesmente não dão em nada. Mas de acordo com as autoridades do Arizona, quando alguém liga com talvez uma teoria sobre o caso, ou apenas sua opinião sobre o caso, isso está começando a ser um problema. Agora, aqui está o que o gerente da central do 911 no condado de Pima disse à Call DTV. Ela continua dizendo, abre aspas, as pessoas acham que o suspeito é destro ou canhoto, ou se é um homem ou uma mulher. Há muitas pessoas ligando com os mesmos pensamentos ou teorias, então esse tipo de coisa normalmente não queremos ouvir. Fim da citação. A gerente da central do 911, Cecília Ochoa, está pedindo ao público que se faça algumas perguntas antes de pegar o telefone para ligar. Eles pedem que, se alguém realmente tiver informações sobre quem levou Nancy Guthrie ou onde ela pode estar, que informe. Nesse momento, você liga para os números divulgados ao público, segundo a atualização mais recente do xerife do condado de Pima. Abre aspas. A análise laboratorial continua sobre as evidências biológicas, DNA encontrado na residência de Nancy Guthrie. Para deixar claro, isso não é uma evidência nova ou diferente da que já foi recuperada na propriedade. Nenhuma outra informação será divulgada neste momento. Estamos entrando no fim de semana, atentos para ver se mais pessoas serão detidas em conexão com este caso. O xerife afirmou que esse tipo de atividade pode ocorrer enquanto a investigação prossegue. Até agora, 2 ou 3 pessoas foram detidas e interrogadas durante o cumprimento de mandados de busca neste caso, mas ninguém foi preso. Você deve se lembrar do homem detido há uma semana durante uma operação que incluiu uma batida em uma casa a 3 quilômetros da de Nancy Guthrie. Depois, uma abordagem de trânsito em um Range Rover perto de um restaurante Culver's, próximo dali. Esse homem contratou um advogado. Ele mora naquela casa, supostamente com sua mãe de 77 anos, e por meio de seu advogado, disse que não sabe nada sobre Nancy Guthrie ou para onde ela pode ter ido. É importante notar que as autoridades não o descartaram como suspeito neste caso, como fizeram com os membros da família Guthrie e seus cônjuges. E as autoridades acrescentam que eles seguem analisando as evidências da operação e o que obtiveram na casa e na abordagem de trânsito por ordem judicial federal. Participe conosco para discutir o caso e os próximos passos com o professor de perícia aplicada da Universidade Estadual de Jacksonville e o apresentador de Body Bags com Joseph Scott Morgan, agora no YouTube. Joseph Scott Morgan, é sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime e conversar com você, porque eu sinto que ontem foi o dia mais silencioso desde que esse caso começou. E parece que isso pode significar algumas coisas. Pode significar que eles estão chegando perto, ou pode significar que eles estão com problemas. E é por isso que é ótimo conversar com você sobre a parte científica de que estamos ouvindo falar, mas só em termos do clima neste momento, acho que 18, 19 dias depois que Nancy Guthrie foi levada, o que você acredita ser o status desta investigação? Ignore a polícia local, foque nos federais, é o que eu diria. Os federais trabalham. E os federais trabalham na própria bolha deles. E como você pode ver, eles não ficam falando à toa. Eu tento ficar longe de tanta fanfarronice quanto posso. E você fica de olho nos federais e no que eles estão fazendo e no que eles têm em sua posse. Porque os recursos deles vão muito além do que qualquer departamento de xerife local poderia, e talvez a gente não ouça nada por um tempo. E você está certo, Chris, sobre esse silêncio, porque às vezes você precisa diminuir um pouco o ruído, eu acho. E Deus sabe que já teve muito disso aqui, provavelmente em todos os meus anos, tenho que te dizer. E estou falando até mesmo comparando isso com Idaho e Gabby Petito, aqueles casos de referência que todos nós conhecemos. Eu não me lembro de um ritmo como esse, de verdade. E claro, tudo gira em torno de... Você sabe quem é a filha da senhora Guthrie? Em grande parte. Porque temos casos de pessoas desaparecidas o tempo todo que eu cubro, e nenhum deles ganha a repercussão que esse caso ganhou, então todo mundo está acompanhando. Muitos recursos estão sendo investidos, não só pelas autoridades, mas também pela mídia. Porque isso capturou a imaginação. Realmente capturou, e é uma cena interessante também, porque há tanta atenção da mídia de todos os tipos e nós conseguimos assistir.
Cobrimos tudo lance a lance, como fazíamos quando eles iam à casa de Nancy Guthrie ou da filha dela antes dela voltar. E a gente meio que percebe, tipo, alguns investigadores aparecendo aqui, o FBI está fazendo buscas nessa área aqui, e eu acho que provavelmente só sabemos uns 5% do que realmente pode estar acontecendo. Talvez um pouco mais do que isso, mas provavelmente tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita conversa sobre isso e eu acho fascinante genealogia genética e como ela resolveu alguns desses grandes casos. E eu sei que as pessoas conhecem Brian Koberger, as pessoas conhecem o assassino de Golden State, e pra mim, eu acho isso só. Você pode explicar pra gente, tipo, como isso funciona? Sabe, como alguém que fui ruim em biologia, por isso não segui sua área e estou deste lado. Mas como isso funciona? Quero dizer, como é possível descobrir, por meio de uma árvore genealógica, a quem pertence o DNA encontrado nessa casa? Eu não sei, sabe? Pensando bem, eu lembro de como eu era quando era um jovem investigador. Eu não consigo imaginar a profundidade disso aqui ou explorar essas profundezas considerando a tecnologia atual comparada à de antes. E eu olho para meus amigos e os considero como amigos. David Middleman e Kristen Middleman, da Othram Labs. E porque eu fui testemunha do que eles fizeram, eu os conheço pessoalmente. Que seria preciso uma mente como a de David Middleman para conseguir fazer isso. E quase parece mágica, não é? É como se você estivesse literalmente pegando algo e criando. Você está dando vida a isso. Então, com a genealogia genética investigativa, ou, você sabe, como quer que seja chamada, ela é chamada de várias formas. O que você está vendo aqui é realmente pegar uma amostra real, e construir um perfil genético. Ok, esse é o lado biológico da coisa. Então você tem um perfil genético com vários marcadores. Acho que o David, acho que os requisitos dele, ele precisa de uns 24. Então, esses marcadores ao longo da cadeia que você está vendo são o que fazem essa pessoa ser quem ela é. E se voltarmos só um pouco, existe meio que uma área em que você entrou com o DNA que é mais ou menos onde você está. Antes de chegar à genealogia genética forense, você pensa sobre fenotipagem. Muito se falou sobre isso. E fenotipagem é: eles aperfeiçoaram tanto a ciência aqui que você pode pegar. Você pode pegar esse perfil e ele vai te dar um retrato da cor do cabelo, cor dos olhos, altura, peso, todos esses detalhes. Geomarcadores relativos provavelmente ao local de origem dessa pessoa. Só pensa nisso por um segundo. Então, vamos supor que você tem um indivíduo desconhecido. Se eles fizerem a fenotipagem, eles podem juntar essas informações e dizer: ok, aqui está o perfil. Provavelmente é assim que essa pessoa se parece geneticamente. E se você não conseguir resultados com isso, então você pega esse perfil e leva adiante, depois de já ter o perfil. E se você for para Othram, lá em The Woodlands, no Texas, ao norte de Houston, eles têm um campus futurista lá. É incrível. Eu sempre chamo David Middleman de o Elon Musk do DNA pelo jeito que a mente dele funciona. Ele é incrível. Eles não têm só biólogos, mas um setor inteiro de genealogistas. Então eles vão entregar esse perfil e vão conseguir analisar a conexão com qualquer pessoa que tenha depositado seu DNA em qualquer um desses bancos de dados disponíveis. Agora, temos que dizer que isso não vai ser com o pessoal do 23andMe. Ok, estamos falando aqui de genealogia de acesso público ou árvores genealógicas de DNA de acesso público que eles podem acessar. Eu sei que as pessoas dizem: poxa, isso é meio limitante. Não, não é. Não é limitante. Só porque você não tem o pessoal do 23andMe. Seria ótimo ter isso. Mas porque matematicamente você está trabalhando nesse tipo de espaço exponencial. E é exponencial. Quando você começa a construir isso, você tem esses dados onde pode, literalmente, quem quer que cometa o crime ou esteja associado a um evento, deixe-me colocar dessa forma. Você pode encontrar conexões onde há pessoas que podem ser um primo de sexto,
sétimo ou oitavo grau. E então, você traz isso de volta ao foco. Genealogicamente, você combina isso com a biologia, com esse perfil que você criou biologicamente, e é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Um, it, Só me dê um pouco de liberdade aqui para eu contextualizar isso. Eu falei sobre como, no início da minha carreira, uma das coisas com as quais trabalhamos muito. Se encontrássemos, por exemplo, uma amostra de sangue em uma cena, faríamos a tipagem sanguínea. E a tipagem sanguínea é muito importante. Eles usam isso em bancos de sangue. Você sabe, precisa ter o tipo sanguíneo que vai combinar bem. O tipo sanguíneo mais raro do mundo. E esse número varia bastante. O tipo sanguíneo mais raro do mundo é o AB negativo. Certo, então isso acontece. Esses números variam, mas isso acontece em cerca de 1 em 169, certo? Pense no caso do Koberger. Sim? 1 em 3 octilhões. Uau. Isso coloca em perspectiva. Quero dizer, é disso que você está falando. Agora você está na velocidade da luz, e isso é isso. A tecnologia só está ficando cada vez mais avançada ao longo do tempo. Agora, vou dizer isso, e essa ressalva em relação a Koberger. Eu odeio até dizer o nome dele, mas é como ácido na minha boca. Claro. Sempre houve conversas ao redor da fogueira, por assim dizer, sobre o FBI. Eles acessaram bancos de dados fechados, sabe? Esse tipo de banco de dados em circuito fechado, Sabe, alguém como a 23andMe, e puxaram essas informações. Não posso confirmar. Sei que havia memorandos internos dizendo para não fazer isso. Alegaram que isso ocorreu. Mas mesmo assim, eu acho que você olha para... Eu sei que vou pronunciar o nome dela errado. Caso da Rachel Morin, por exemplo, eles se envolveram com isso. Estou falando da Outram, e esse cara é um cidadão salvadorenho, e eles conseguiram pegá-lo, certo? eu sei, e essa foi a história em particular que me chamou a atenção, como essa aqui, porque não era. Ele não tinha ficha nos Estados Unidos, mas era procurado por assassinato em El Salvador. Ele entra nos Estados Unidos, não aparece no CODES porque nunca foi preso nos Estados Unidos. E ainda assim, com essa tecnologia, eles o encontram em Tulsa, Oklahoma, após um assassinato em Maryland. É, isso mesmo, Chris. Quero dizer, é um pouco assustador, especialmente para aqueles de nós que realmente se envolvem na própria privacidade como se fosse um cobertor quente. É, mas você sabe, se seus dados estão em um desses bancos que existem por aí, existe o potencial, sabe, de criar um perfil que pode te pegar. Você sabe, nós temos as evidências, obviamente, que provavelmente a mais famosa, é o caso do assassino de Golden State, que continuou por anos e anos e anos. Você olha para o que a Outram fez agora e eles estão envolvidos. Obviamente você ouve sobre todos esses casos de homicídio em que eles têm participação, mas o grande destaque deles é tentar limpar a lista dos sem nome, que é esse banco de dados com mais de 30 mil casos. Algo muito importante para mim foi ter trabalhado no escritório do legista e na área médica. Eu vi todos os corpos não identificados ao longo da minha carreira e houve muitos que tive que enterrar sem identificação. Então, não posso deixar de elogiar David. Acho que ele pode ser o maior altruísta do mundo. Porque o objetivo dele é tentar tirar todos esses nomes da lista dos sem nome. E eles já conseguiram resolver centenas deles. Essa ferramenta é poderosa. Pessoas que já morreram há muito tempo, eu uso o termo conjurar, como se as trouxesse de volta à vida. Às vezes, só há um osso disponível, e ainda assim conseguem extrair DNA degradado. Fazem um perfil desse indivíduo e depois analisam os descendentes. Um caso que cobri recentemente no Body Bags foi incrível para mim. Uma senhora caiu em um poço logo após a Primeira Guerra Mundial, no Canadá. E eles encontraram os restos mortais dela. Eles guardaram esses restos mortais por décadas. E, de repente, uma das descendentes dela, acho que era uma tataraneta, bateram à porta dela e perguntaram: "Você tem uma parente distante, tipo uma avó que está desaparecida?" Ela disse: "Sim."
e acabou sendo a avó dela. Eles conseguiram identificar essa mulher. Sabe, quando você pensa nesses restos mortais antigos espalhados, isso nos remete aos dias de hoje, certo? Então, se agora temos DNA fresco, sabe, ele não está necessariamente degradado, certo? Entende? Não é como se estivesse largado em alguma prateleira, no IML, ou em um museu, ou enterrado em uma tumba em algum lugar. Estamos falando de uma amostra fresca agora, certo? Então, se você fala em acelerar, eles têm a capacidade de fazer isso. E quando se trata do caso Guthrie, é por isso que muitos de nós ficamos muito frustrados com isso. Quando você está tentando identificar um autor desconhecido, essa não é sua primeira opção. Você vai enviar para a Flórida. Certo? Ah, Bem, essa era uma pergunta que eu tinha, porque é tipo, como isso funciona? Tipo, se você, e a gente não sabe de onde vem esse DNA, de quanto de uma amostra você precisa, sabe? Se fosse uma grande poça, não estou dizendo que era, mas tipo, se fosse uma grande poça de sangue, e você tem essa quantidade enorme, tudo isso é digitalizado. Você pode enviar a mesma amostra para a Flórida que está mandando para o laboratório de genealogia genética? sim. Como isso funciona? Tipo, sem usar muito dela? Que bom que você disse isso. Venho falando sobre isso há tempos, pois já tivemos casos assim, mesmo se você voltar. Ah, ao caso da Jambonnet. Você sabe quantas pessoas já tocaram nisso ao longo do tempo? Quantas pessoas talvez tenham causado contaminação cruzada? Se você tem uma amostra que já foi utilizada em algum momento, você está consumindo sua amostra? Então, do jeito que eu acho que provavelmente aconteceu, foi que isso foi para o laboratório da Flórida. Eles geram um perfil e, digitalmente, isso é enviado para o CODES. E então eles vão, aquele mapa que criamos com a genética. Esse mapeamento do seu código molecular é enviado para eles e eles vão cruzar as informações no banco de dados deles. Então, sim, acho que isso provavelmente pode ser feito. Tudo depende do que é. O laboratório padrão, sabe? Pelo que eu sei, o pessoal do FBI disse: não, precisamos da nossa própria amostra aqui. E claro, eles foram preteridos pela escolha do xerife nesse caso. Trabalhamos com esse laboratório na Flórida e temos relação com eles. Nós não vamos enviar para o laboratório do FBI. A tragédia disso, eu acho, é que a Otran trabalhou de perto com o FBI. Eles são um dos principais parceiros. Porque o FBI não possui a mesma tecnologia que a Altran tem em relação à genealogia genética investigativa. Então, um dos parceiros deles é a Altran. Então é meio que um serviço completo. Sabe o que quero dizer? E aí se você passa por eles e eles dizem: ok, marcamos essa opção, agora vamos marcar essa outra opção. E outra coisa é manter a cadeia de custódia também. Sabe por quantas mãos isso está passando? Quanto mais longa a cadeia, maior o risco de surgirem problemas em relação à responsabilidade. Quando se trata de, tipo, em alguns desses casos, ouvimos que, sabe, eles identificaram, tipo, era um primo distante de terceiro ou quarto grau. E o DNA sabe, essa foi a pessoa que apareceu, e então eles conseguem rastrear a pessoa que realmente estava envolvida. Tipo, quão forte isso é no tribunal? Tipo, se no caso da Nancy Guthrie, vamos apenas dizer, e a gente não sabe como isso vai terminar, eles acham alguém, tipo um primo distante que mora longe, e aí o que acontece depois? Agora temos essa pessoa. Tipo, você precisa da amostra dessa pessoa específica, ou você pode ir lá e fazer uma prisão, apresentar acusações e depois processar alguém só com o DNA. Quer dizer, de um parente distante dessa pessoa? Não, isso não é sensato. Sabe, porque temos essas buscas no lixo, sabe, quando as pessoas jogam algo fora. Você vê isso. E não é necessariamente a mesma coisa, mas você vê isso, como no caso do Harriman, que acho que está programado para ir a julgamento agora. Uau! É, Você sabe, essa era a caixa de pizza, certo? Aquela sobre a qual todos comentaram por tanto tempo. Bem, isso foi descartado, então você teria que conseguir. O que eles fariam é que teriam que voltar e pegar uma amostra confirmatória. Uma amostra confirmatória, certo? E o que a IgG faz é te direcionar para uma direção específica. E é como qualquer outra investigação. Uma vez que você começa a desenrolar isso,
te direciona para um caminho específico. Dessa forma, os investigadores sabem onde focar. Então, eles precisam desenvolver. Como vamos focar nisso? Como vamos conseguir uma amostra de um indivíduo? Agora, existem duas maneiras. Eles, provavelmente, poderiam fazer uma coleta de lixo. Isso poderia colocar alguém em um indivíduo, o que já aconteceu de observarem alguém deixar um canudo em algum lugar, pegarem o canudo e fazerem o teste de DNA nele. Ou, se eles tiverem informações circunstanciais suficientes, eles voltam e dizem: gostaríamos muito de obter uma amostra de DNA sua, e a pessoa decide voluntariamente, sabe, dar uma amostra para eles. Acho que eles poderiam conseguir um mandado e obrigar a pessoa a fazer isso, mas você precisa ter confirmação científica, porque se não tiver, quero dizer, não importa o que você esteja testando, sabe? Seja falando da indústria química, ou pesquisa biológica, pesquisa médica, você precisa ter testes confirmatórios, certo? Bem, a mesma coisa se aplica à área forense também. Você precisa confirmar. Aqui há muito mais em jogo, pois, aconteça o que acontecer, isso irá ao tribunal. Não quer fazer nada que prejudique o caso antes da hora, certo? Sei que ainda temos um longo caminho. Neste caso, conversávamos antes de entrar no ar. Só sobre o sangue, não sei se você chamaria de respingo, mas gotas aparecem na entrada da casa de Nancy Guthrie. Isso aparece no vídeo da News Nation quando eles chegam à porta. E a pergunta é, de onde isso veio? O que isso nos diz sobre esse caso? O que você vê quando olha para isso? Eu soube na primeira vez que vi isso e tiro o chapéu para... meu amigo Brian. Porque acho que foi ele quem fez a filmagem disso. acredito que sim. Então E de novo, como diabos o Brian tem acesso a isso? Não critico o Brian por ser jornalista, ele só faz o trabalho dele. Mas por que alguém teria acesso a isso? Esqueci que você tiraram a fita de isolamento. estava totalmente aberto. Estava mesmo. Só deixem todo mundo, sabe? Deixar isso penetrar no seu subconsciente por um segundo. Ok, Brian está fazendo o trabalho dele, mas alguns questionaram sua presença. Vou te dizer, ele estava lá como jornalista. Esse é o trabalho dele. Então eles tiraram a fita de isolamento. E então, quando ele tirou essas fotos, quero dizer, não é como se ele tivesse me enviado ou algo assim, sabe? Elas foram publicadas, faz parte da matéria dele. Quando vi os quadros congelados, pensei, isso é coisa de especialista. E o que eu quero dizer com isso é que se você tem essas gotículas maiores, e não acredite só no que eu estou dizendo, vá procurar por conta própria para se informar. Você tem essas gotículas maiores, elas têm aproximadamente o tamanho de uma moeda de 10 ou 5 centavos. Isso indica gotículas de sangue caindo livremente por gravidade. Então, você tem. Só imagine, se puder, você está em casa e tem um sangramento nasal espontâneo, certo? E muitas pessoas já passaram por isso. Eu sei que eu já passei. E você está em pé na pia e apenas olha para baixo. Ou, sabe, faz isso, corre para o banheiro, olha na pia e lá está, certo? E há essas grandes gotas depositadas, você não tem nenhum tipo de projeção acontecendo ali. Ok, elas só estão caindo, tudo bem. Então você vê essas, mas de forma intermitente. Entre essas gotas, você tem o que parecem ser gotas finas, o que é indicativo de sangue expirado. Eu mencionei esse nome para você. Se você pensar no caso do Travis Alexander, que sabemos que Jodi Arias foi responsável por matá-lo, volte e olhe as imagens do banheiro dele depois que ele foi esfaqueado. Eu sempre senti que ele tinha ido até a pia, colocado as mãos na pia e estava olhando no espelho. Certo, e você pode ver o sangue caindo livremente ali, mas então você vê sangue expirado. E o que isso significa é que ele está tossindo sangue, ou está no área da nasofaringe. Então você tem a projeção de ar, sabe, assim, que está saindo. É a mesma coisa. Não digo que ela esteja ferida assim. O que eu estou dizendo é, mesmo se você levar um soco no nariz, se for atingido na boca, você vai ter sangue nessas áreas e vai tossir. Então, se você vê aquelas pequenas gotículas, eu acho que isso é sangue expirado. Aspirado significa que a gente faz assim, sabe? Expirado é tipo assim. Aí você tem
as gotículas associadas caindo livremente, o que pinta esse quadro e o mantém focalizado ali. Acho que minha grande dúvida é, porque ainda, pelo menos eu não sei, talvez, com certeza, você tenha ótimos ouvintes aí que estão realmente ligados. Quero saber o que mais foi depositado dentro da estrutura da casa. Sabe? Isso talvez aconteceu como resultado dela vir até a porta ou ser retirada da casa. Certo, essa dinâmica aí, porque são duas ações separadas acontecendo ali, acho que isso será muito importante de explorar. E eles, com sorte, terão documentado isso completamente na época. Mas, novamente, volto à descoberta que Brian fez e à capacidade dele de fazer essa descoberta. Porque não havia nenhuma barreira, não havia fita, sabe? Ele simplesmente foi até a casa. Certo, e eu sei que isso tem sido, sabe, uma das críticas de como isso foi conduzido no início, e agora você fica se perguntando, sabe? Acho que todos ainda esperam um final feliz para essa história e acreditam nisso. Tem muita coisa que não sabemos sobre o caso. Mas você se pergunta, estamos no dia 18 ou 19? Sabe, o quanto algo assim pode impactar a duração de uma investigação por causa de como foi conduzida nos primeiros dias? Sim, um caso. Is Muitas vezes, o sucesso é definido ou não nesses primeiros momentos. Digo aos meus alunos na Universidade de Jacksonville, e uma das coisas que ensino é: você nunca pode atravessar o limiar. Entrar pela primeira vez em uma cena de crime. De novo, você precisa estar preparado, sabe? Como se fosse um técnico de cena de crime, um investigador forense, um detetive de homicídios. Você tem que estar com todos os seus sentidos, tem que estar focado naquele momento. Eu comparo isso, e agora, especialmente no mundo molecular em que vivemos, nós falamos sobre isso, Chris. Eu comparo isso agora a quase... Você precisa tratar uma cena de crime como se estivesse entrando em uma sala de cirurgia, entrando em uma sala cirúrgica. Você precisa estar lá, preparado mentalmente e na forma como está vestido, e saber como vai lidar com isso. E, porque você não pode, você não tem uma segunda chance. Advogados são famosos por usar o termo de que você não pode desfazer o que já foi feito. Uma vez que esse som é emitido, não há como recuperá-lo. E eu não quero parecer pessimista. Eu sei que pareço, mas tenho que te dizer, sabe? Juntando com as imagens do Brian que vimos ali, eu me lembro de voltar todos esses dias. Agora, não acredito que estamos falando sobre isso tantos dias depois. Assim. Só o acesso ao tanque séptico, você sabe como aquilo foi, sabe? Meio que sendo tratado. Não havia roupas de proteção, como trajes Tyvek, nem luvas sendo usadas. As pessoas não usavam esses itens. Protetores de sapato. uh, E você sabe, há uma grande lista dessas coisas que poderíamos citar. Sabe, eu quero continuar esperançoso, de verdade, pelo bem da senhora Guthrie, e eu, sabe, fico pensando em como ela está agora. Não consigo deixar de pensar nisso. Acho que muitos de nós pensamos nisso, porque no fim das contas, sabe, eu posso falar sobre procedimentos relacionados à perícia e tudo mais. Mas sabe, TikTok... Sabe? O tempo é precioso aqui. É o recurso mais importante aqui foi o... E você tem que assumir, como investigador, que o recurso mais precioso que você tem, desde o início, é o tempo. E não deve ser desperdiçado de forma alguma. E você sabe, cometer erros ao longo do caminho muitas vezes te obriga a desperdiçar esse recurso precioso. E vamos ver como essa história se desenrola. Agora, a terceira semana desde que Nancy Guthrie foi tirada de sua casa. Joseph Scott Morgan, apresentador de Body Bags no YouTube. É ótimo tê-lo no Law and Crime, especialmente em casos como este, para ajudar a entender a ciência e os bastidores. Pode apostar, Chris. Se cuidem. A quantia de dinheiro em jogo para quem tiver informações e se apresentar aumentou. O FBI está oferecendo uma recompensa de $100 mil. O Crime Stoppers agora oferece recompensa de $25 mil após um advogado de lesões pessoais de Wisconsin doar o valor. Aproximadamente $125 mil são oferecidos por informações que ajudem a resolver este caso. Se você tiver dados sobre Nancy Guthrie, buscamos informações, não teorias ou opiniões.
Você pode entrar em contato com o xerife do Condado de Pima pelo número 5203514900. Você também pode entrar em contato com o FBI pelo número 1800-CALL-FBI ou acessar tipsfbi.gov. Isso é tudo para este episódio de No Caso, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Agora também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.